Olá, aqui é o professor Marcelo França, da disciplina de Geografia. E na aula de hoje abordaremos o seguinte tema: tensões e conflitos na Europa. Ao longo dos anos, o mundo enfrentou vários conflitos e tensões, e alguns ainda perduram até os dias atuais. E isso não é diferente no continente europeu, como veremos a seguir. Entre os principais conflitos e tensões que podemos destacar é o da Iugoslávia, o basco, o da Catalunha e o da Irlanda do Norte. Sobre o conflito na Iugoslávia, em 1918 foi formado o Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos, que em 1929 foi renomeado para a Iugoslávia. Após a Segunda Guerra Mundial, esse país passou a ser administrado sob a forma de república, e a região era composta de 6 repúblicas, como podemos ver no mapa. Como podemos ver pelo mapa, a Iugoslávia possuía grande diversidade étnica, o que contribuía para as tensões na região. Mesmo apresentando um modelo econômico socialista, não era aliada da União Soviética, e durante períodos posteriores, mesmo com a insatisfação de alguns povos, permaneceu unida, pois não havia repressão às nacionalidades e as repúblicas participavam da política. Já em 1980, a crise do Bloco Socialista e a morte de Tito, o governante da época, intensificaram os movimentos separatistas na região. Então, logo após, assume um novo governante, que instala políticas de repressão total das repúblicas e províncias, provocando inúmeros conflitos. Foi então que em 1991, Croácia, Eslovênia e Macedônia declararam sua independência. A Macedônia conseguiu de forma pacífica a sua independência. Já a Croácia e a Eslovênia tiveram conflitos com a Iugoslávia. Na Bósnia, ocorreu uma violenta guerra civil entre os povos da região. Os bósnios e os croatas desejavam a independência, só que a maioria da população desses países era sérvia, que rejeitavam a proposta, e acabou ocorrendo uma perseguição à população. Na Sérvia, que resultou na morte de 200 mil pessoas e 1 milhão de refugiados. Esse conflito foi controlado através de intervenção internacional e a ameaça de intervenção militar dos Estados Unidos. Posteriormente, em 1998, Milošević perseguiu a população da província de Kosovo, com o objetivo de retomar o nacionalismo. Depois de bombardeios por parte da OTAN, o líder se rende e retira suas tropas de Kosovo, que passa a ser controlada por uma força de paz da ONU. No ano de 2003, a Iugoslávia passou a ser chamada de Sérvia e Montenegro, que em 2006 se separou em 2 países. Já no conflito basco, que é a região onde esses povos vivem, corresponde à porção sudoeste da França e a norte e nordeste da Espanha. Nessa região é falada uma língua que não pertence a nenhum ramo linguístico europeu, o euskara, conhecido também como língua basca. As províncias espanholas de Biscaia, Álava, Navarra e Guipúzcoa e as províncias francesas de Soule, Baixa Navarra, Labourd formam essa região. E desde o fim do século XIX, a população basca tem um movimento nacionalista, já que sua cultura e língua diferem das dos outros países que fazem parte. Durante a Guerra Civil da Espanha, ocorre um ataque alemão à região onde os bascos viviam, e foi usada posteriormente como palco de treinamento para a Segunda Guerra Mundial. No fim da Guerra Civil, os bascos foram impedidos de expressar sua cultura e falar sua língua. Diante dessas restrições, surgiu um grupo chamado Euskadi Ta Askatasuna, que buscava a liberdade em relação a Madrid. Porém,
utilizava métodos terroristas. A Espanha então decide adotar a monarquia parlamentarista, levando o rei Juan Carlos de Borbón ao trono. A administração ficou a cargo do primeiro-ministro Adolfo Suárez. Eles promoveram mudanças, concedendo autonomia às províncias dos País Basco, Andaluzia e Catalunha. Essas mudanças trouxeram satisfação para a população, que deixou de apoiar a luta armada. Para que a gente entenda esse conflito, precisamos estudar alguns aspectos históricos da formação dessa região. Na Irlanda do Norte, localizada na ilha da Irlanda, onde 70% da população é protestante, já 97% da população da República da Irlanda é católica. E é justamente as diferenças religiosas que vai desencadear vários conflitos nessa região. Quando a ilha foi administrada por Henrique VIII e depois por sua filha Elizabeth I, os católicos eles foram perseguidos e perderam alguns direitos, o que causou revoltas, pois os católicos queriam instaurar um governo autônomo e expulsar os protestantes. Em 1801, a ilha é incorporada ao Reino Unido e os católicos perderam o direito de participar do parlamento. Logo após, com a presença dos ingleses na ilha, surgiram vários conflitos, como a formação do exército irlandês, que passou a agir com muita violência, buscando a libertação do domínio inglês. Diversos tratados foram assinados ao longo dos tempos, mas sempre deixando a Irlanda sob o domínio britânico. Então, em 1949, a Irlanda rompeu com a Inglaterra e se tornou independente, mas a Irlanda do Norte continua sob a administração britânica. Os católicos continuaram reivindicando seus direitos e também a reunificação da Irlanda, mas continuaram sendo ignorados. Entre os diversos conflitos, temos, por exemplo, o Domingo Sangrento, onde muitos manifestantes católicos foram mortos por soldados ingleses. Depois de um longo período de conflitos, os britânicos e o exército irlandês e o Partido Unionista assinaram um acordo chamado Sexta-feira Santa, e a Irlanda do Norte passou a ser governada por essa coalizão. Já a Catalunha é uma região na Espanha e vem reivindicando sua independência há muito tempo, pois fatores como o desenvolvimento econômico, aspectos culturais e linguísticos contribuem para essa solicitação. Desde que foi incorporada à Espanha, a região da Catalunha se destaca por seu desenvolvimento econômico. Porém, isso ficou mais evidente no século XX, onde se tornou a região mais rica da Espanha. Esse fato e a crise econômica que a Espanha vem enfrentando tem aumentado o sentimento separatista. Em outubro de 2017, a Catalunha realizou um referendo para saber a opinião da população em relação à separação, e 42% das pessoas que compareceram às urnas optaram por se separar. Só que a Espanha não aceitou essa independência e destituiu o governo da Catalunha e convocou novas eleições, dessa forma enfraquecendo o movimento separatista. Atividades. No livro, vocês irão responder as questões 1, 2 e 3, encontradas na página 372. Como atividade extra, vocês irão responder as 3 perguntas que estão aqui no slide.